A paz do Senhor Jesus para todos amigos e irmãos em Cristo Jesus. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, mais uma madrugada na presença de Deus, em oração, em jejum, em leitura da sua santa e gloriosa palavra. Hoje nós vamos ler o Evangelho de São Mateus, capítulo 3 e o versículo 13, A palavra de Deus diz assim, o título, o batismo de Jesus, Jesus também, ele nos deu exemplo, se batizando nas águas e também sendo batizado com o seu Santo Espírito de Deus, com o Espírito Santo, pois assim se cumpriu na vida do Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo, como homem, como um servo de Deus humanizado, nascido da Virgem Maria, se cumpriu na vida dele as promessas de Deus como homem, para nos dar o exemplo, para nós seguirmos ao Senhor na fé, com temor e tremor a Deus. O versículo 13 ele diz assim: e naqueles dias Jesus foi da Galileia até o rio Jordão, a fim de ser batizado por João Batista. Mas João tentou convencê-lo a mudar de ideia, dizendo assim: eu é que preciso ser batizado por você, e você está querendo que eu o batize? Mas Jesus respondeu: deixe que seja assim agora, pois é dessa maneira que faremos tudo o que Deus quer, que Deus quer. E João concordou, e logo que foi batizado, Jesus saiu da água, o céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: este é o meu Filho querido, que me dá muita alegria, Então, se cumpriu na vida de Jesus, as promessas de Deus o Pai. Pois João Batista queria que Jesus o batizasse. Ele disse: Senhor, eu que careço ser batizado por ti, Mas o Senhor Jesus, o nosso Salvador, nosso Libertador, ele nos deu o exemplo, de humildade, o exemplo de amor, o exemplo de vida quando esteve aqui nessa terra, como homem, para que hoje nós seguíssemos o exemplo de Jesus, sendo também batizado nas águas, recebendo também a promessa do Pai, o batismo com o seu Santo Espírito Santo, para que nós possamos ser revestido do poder de Deus, revestido da fé em Cristo Jesus, revestido de temor e temor a Deus, a palavra de Deus. Pois esta é a vontade do Senhor para nós, que cada um de nós entreguemos a nossa vida a Cristo Jesus. Entreguemos a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito ao Senhor. E assim como Jesus nos deu o exemplo, que nós também possamos segui-los, Eu vejo tantas pessoas dizendo que tem tal líder ou tal pessoa, criatura, como exemplo.
mas ela não vê e não procura seguir o maior exemplo de todos os tempos, o maior líder de todos os tempos, que se chama Jesus Cristo. Jesus, quando esteve em vida aqui em cima do pó dessa terra, Ele é o nosso maior exemplo. Ele é o exemplo daqueles que verdadeiramente crê na palavra de Deus, que procura, que se esforça para agradar a Deus. Tem exemplo melhor do que o de Jesus, O exemplo de vida, de homem, de servo de Deus, quando estava aqui na terra como filho de Deus, como salvador do mundo, da humanidade. Quando o Senhor olhou e viu, Ele disse: eis o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer, em quem eu tenho alegria, Porque Deus, como Pai, Ele teve prazer em ver, Jesus Cristo, Jesus, obedecendo a ordem do Pai, seguindo o caminho de temor a Deus. Foi tentado em tudo, pelo inimigo das nossas almas, mas não pecou, Foi o único ser humano que nasceu em cima dessa terra, do pó dessa terra, que nunca pecou, porque como homem ele foi tentado, ele passou por muitas lutas, desejos, dificuldades, mas nunca pecou contra Deus, porque temia o Pai, O capítulo 4 fala da tentação de Jesus Cristo, Quando Ele esteve na terra, que Ele se batizou-se nas águas, Ele recebeu o revestimento do céu de poder, o Espírito Santo na sua vida, como a palavra acabou de dizer. Ele também foi levado para o deserto, pelo Espírito do Senhor, para ser tentado pelo diabo. O diabo tentou de todas as formas, querendo que o Senhor Jesus negasse a sua fé em Deus, negasse e desobedecesse ao Pai Celestial. Capítulo 4, o versículo 1 diz assim: Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Então o diabo chegou perto dele e disse: Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras virem pão. Jesus respondeu: As Escrituras Sagradas afirmam: o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Em seguida, o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e o colocou no lugar mais alto do templo. Então disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você, e eles vão segui-lo com as suas mãos, e eles segurarão com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. E Jesus respondeu: As Escrituras Sagradas também dizem: Não ponha à prova o Senhor seu Deus. Depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhes todos os reinos do mundo e as suas grandezas e disse: Eu lhe darei tudo isso, se você se ajoelhar e me adorar.
Jesus respondeu: Vá embora, Satanás. As Escrituras Sagradas afirmam: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e vieram os anjos e cuidaram do Senhor Jesus. Bendito seja o nome do Senhor, glorificado e exaltado seja o nome do nosso Deus, do Senhor Jesus, nosso Salvador, nosso Libertador. Então Jesus, como homem, ele foi tentado em tudo, meu amigo, meu irmão. Quando nós também somos tentados pelo diabo diariamente, né? O diabo joga as suas setas na nossa mente, na mente do ser humano, joga suas armadilhas satânicas e diabólicas. E às vezes o ser humano, por não estar preparado espiritualmente, né, orando, vigiando, lendo a palavra de Deus, temendo a Deus, aos mandamentos do Senhor, ele dá lugar ao inimigo, né? E quando ele dá lugar ao inimigo, às suas setas, às suas vontades, aos seus desejos perversos e mal, o diabo entra na vida daquela criatura, daquela pessoa, né? E faz a festa lá, levando ela a se autodestruir, que é o que mais nós temos visto hoje, né? A vida dos seres humanos, dos jovens, né? Pessoas que dão lugar às armadilhas, aos desejos, às setas do inimigo, e quando pensam que não, eles estão no fundo do poço dos vícios, no fundo do poço, né? Com a depressão, com a ansiedade, fundo do poço das dívidas, né? Então Deus, Jesus, ele suportou, né, todas as armadilhas do inimigo, como a palavra de Deus está falando para mim e para você. E no final, quando ele resistiu a todas as tentações que o diabo queria que Jesus pecasse, né, contra Deus, os anjos de Deus vieram e o serviram, né? E assim é na nossa vida, quando nós resistimos às tentações do diabo, Satanás, rejeitamos, como diz a palavra de Deus, resistir o diabo firme na fé e ele fugirá de vós, né? Foi assim, Jesus também passou, né, por as armadilhas, pelas tentações, mas ele não pecou e o diabo deixou, como diz aqui o versículo 11. Ó. Então o diabo foi embora e vieram os anjos e cuidaram de Jesus, né? Então quando nós também resistimos, né, com temor e tremor a Deus, às suas vontades do inimigo carnais, ao pecado, às armadilhas do diabo, e ele também nos deixa, porque quando nós não damos lugar às suas armadilhas, os anjos de Deus vêm para nos guardar, vêm para nos ajudar, nos abençoar, né? Então essa é a vontade de Deus, meu amigo, meu irmão, que nós possamos resistir firme na fé, com temor e tremor a Deus, para podermos receber do Senhor, nosso Salvador, as suas bênçãos, né? A bênção na família, a bênção da salvação, a bênção da saúde, a bênção da prosperidade, né? A bênção da libertação, né? Porque todas as bênçãos estão em Deus, nosso Salvador. Tudo está em Deus. Ele tem tudo para nos dar. Ele é a fonte de tudo, é o Pai Celestial. Mas para isso, nós recebermos do Senhor a sua misericórdia, o seu amor que dura para sempre, nós também temos que se esforçar para agradar a Deus, para guardar os mandamentos, as leis, a palavra de Deus no nosso coração. Porque Deus não quer de mim e você sacrifício. Deus quer obediência, né? Temor e tremor a Ele.
Foi o exemplo que Jesus nos deu, um exemplo de obediência. Mesmo como Filho de Deus, o Todo-Poderoso, né? Que foi tentado em tudo, mas não pecou, né? Porque ele era um ser servo, que ele estava como servo, né? Aqui na terra. Que obedeceu ao Pai, o Filho que obedeceu ao Pai Celestial. Tanto que quando Deus olha do céu à terra, diz: este é o meu Filho amado, a quem eu me comprazo, eu tenho prazer, alegria, né? Porque Jesus, ele veio para obedecer ao Pai e cumprir na sua vida, no seu ministério, né? A vontade de Deus, que era que o Senhor entregasse a sua vida, né? Por nós, pecadores, para que hoje nós tivéssemos o direito da nossa salvação e libertação. Por isso que muitos que não dão ouvido à voz de Deus, à palavra de Deus, dão lugar ao diabo, e o diabo entra e faz a festa, né? Levando aquela criatura a se distanciar mais ainda de Deus. Mas que Deus tenha misericórdia de mim, de você, meu amigo, meu irmão, que nós possamos resistir o diabo firme na fé, e ele vai fugir, ele vai embora, porque maior é o que está conosco, que é o Espírito Santo de Deus, do que o que está lá fora, diz a palavra do Senhor. Então que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, te dando força, fé, coragem, né? Para você resistir ao inimigo, às suas vontades, às suas armadilhas, né? E passa, em nome de Jesus, você temer a Deus, a ter uma vida na presença de Deus. E que Cristo, que Jesus, né, nosso Salvador, seja o nosso maior exemplo, seja o nosso líder, né? Que nós possamos se espelhar no nosso Salvador, Jesus Cristo. Então que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Neste momento nós vamos entrar na presença do nosso Pai em oração, né? Através do Espírito Santo, através do nosso Senhor Jesus, que está à direita do Pai, diz a palavra do Senhor, intercedendo por nós, né? Pedindo a sua misericórdia ao Pai, que nos ajude, que nos perdoe, que nos salve, que nos liberte, que nos livre do tentador. Porque o inimigo está aí, no mundão, como os filhos de Deus foram se apresentar diante de Deus. Diz a palavra do Senhor no livro de Jó, que o diabo veio no meio deles, né? E Deus perguntou para Satanás: de onde tu vens, Satanás? Ele disse: de rodear a terra e de passear por ela, né? Então o diabo está aí, né? Com suas artimanhas, com suas armadilhas, com as suas ofertas, né? E aqueles que não temem a Deus, que não creem em Deus, que não guardam a palavra, os mandamentos do Senhor, estão dando lugar ao inimigo. O inimigo que não tem amor a ninguém, que a missão dele é matar, roubar e destruir, tem destruído muitos lares, muitas vidas, porque essas pessoas não têm buscado a Deus, não têm se esforçado para agradar ao Senhor Jesus, para temer ao Senhor. Então que Deus nos abençoe, né? Abençoe nossa vida, nossa família, a vida dos amigos e familiares. Que o Senhor nos livre de todo mal, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso amado e querido Pai, Pai da eternidade, Príncipe da paz, nosso Deus, o guarda de Israel, que está no seu alto e sublime trono e se inclina para ver a terra. O Senhor, meu Deus, que os teus olhos são como chamas de fogo e contempla a todos na face da terra. Que nada é encoberto diante dos teus olhos, Senhor. O Senhor que contempla todas as coisas. Pai, nesta madrugada, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor perdão pelos nossos muitos pecados,
pelas nossas muitas falhas diante dos teus olhos santos. Peça ao Senhor que o sangue de Jesus Cristo, o sangue da nova aliança, o sangue do Novo Testamento, o Espírito do Senhor, meu Deus, faça morada na nossa mente, no nosso coração, no nosso corpo, nossa alma, nosso espírito. Senhor, colocando temor e tremor ao Senhor. Assim como o Senhor Jesus recebeu, Pai, meu Deus, o Espírito do Senhor, que nós também, Pai, teus filhos, teus servos, que cremos na tua santa palavra, receba do Senhor o Santo Espírito, a unção drobada do teu Santo Espírito, a unção da sabedoria, Pai, do discernimento, do amor, do perdão, da misericórdia. Ó Deus poderoso, Deus maravilhoso. Pai, pedimos ao Senhor em nome de Jesus, pelos enfermos, pelos aflitos, pelos doentes, pelos desesperados, Pai, aqueles que se encontram sofrendo, aqueles que se encontram escravos, ó Deus, do diabo, nas drogas, no crime, meu Deus, no jogo, no fundo do poço, nas dívidas, Senhor. Aquele que se encontra endividado, humilhado, aquele que se encontra, Pai, depressivo, com insônia, com a síndrome do pânico, com ansiedade, meu Deus. E só o Senhor, meu Deus, só o teu Santo Espírito pode visitar e libertar essa criatura, abrir o entendimento dela, meu Deus, para que resplandeça a luz do teu Evangelho, que o Espírito do Senhor venha convertê-la, meu Deus, libertá-la de todo mal em nome de Jesus. Pai, oramos pelos encarcerados, aqueles que se encontram, ó Deus, injustamente, que foram caluniados, defamados, aqueles, meu Deus, que têm sido perseguidos, maltratados, meu Deus, com injustiça, com calúnia, com maldade, a língua mentirosa, a testemunha falsa, Pai, que tem se levantado, caluniando, defamando, querendo o mal do seu próximo, daquela criatura, meu Deus, defende a causa do inocente. Diz a tua palavra, meu Deus, que o Senhor é um justo juiz, o Senhor que não aceita suborno, meu Deus, o Senhor que não julga com imparcialidade, pelo contrário, meu Deus, o Senhor defende o justo, o Senhor defende a verdade, meu Deus, pois a base do teu reino é a verdade e a justiça. Então, nesta madrugada, nós clamamos pela justiça do Senhor e pedimos, Senhor, a tua proteção, teu livramento contra os maus, os perversos, contra aqueles, meu Deus, que maquinam a maldade, planejam fazer maldades, Pai. Nos livra, meu Deus, de todo mal. Livra a nossa família, livra os amigos, os familiares. Livra-nos desse tentador, meu Deus, do inimigo das nossas almas. Livra deles, meu Pai. Nos dás força, fé, coragem, determinação, Senhor. Temor e tremor ao Senhor. Que nós venhamos resistir Ele firme na fé, meu Pai. E que o Espírito do Senhor, os teus santos anjos, nos guarde, nos abençoe, nos ajude, nos livre de todo mal, nos liberte em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito a tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, Senhor, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Em nome de Jesus, Pai, nos livre, nos guarde, nos proteja, a nossa vida, a vida dos nossos familiares, a vida dos amigos e familiares, Senhor. Livra-nos do tentador, livra-nos do inimigo das nossas almas, Senhor. Guarda-nos, Senhor. Protege-nos, Senhor, em nome de Jesus nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus continue abençoando meu amigo, meu irmão, a sua vida, a sua família. Que o Senhor continue abençoando o trabalho das nossas mãos,
abençoando, meu Pai, ali a empresa, os trabalhadores, os diretores, a família, abençoando os clientes, prosperando, Senhor, enviando multidões de clientes, clientes do bem, famílias do bem, Pai, prospere, que essa semana seja uma semana, meu Deus, de portas abertas, de grandes vitórias, Pai, grandes respostas do Senhor na nossa vida, na vida dos nossos amigos e familiares. Senhor, nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pelos livramentos, pelas bênçãos, pelas vitórias, por tudo, meu Deus, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, meu amigo, meu irmão, a sua vida, a sua família, que o Senhor te guarde, te livre de todo mal, que o Senhor nos livre do tentador, que o Senhor nos dê fé, força, coragem, temor e tremor ao Senhor, que nós possamos servir a Cristo Jesus, o nosso exemplo, o nosso líder, né? O nosso rei, o nosso salvador, o nosso libertador, Jesus Cristo. Então que Deus continue abençoando a todos, né? Você que é o nosso amigo aqui no Facebook, se inscreva no nosso canal no YouTube, né? @PR João Maria. Você vai dar um like, né? Você vai compartilhar a oração, a palavra de Deus para seus amigos e familiares. Pois é muito importante nós lermos a palavra de Deus. Estamos nesse propósito, né? Diante de Deus, nosso Senhor. Todos os dias estaremos lendo um capítulo do livro de Mateus e também do Novo Testamento, né? Estaremos do Evangelho de São Mateus. Estamos lendo um capítulo, meditando na palavra, né? Aumentando a nossa fé na pessoa de Cristo Jesus, aumentando nosso conhecimento, né? Tanto espiritual como material a respeito, né? De Cristo Jesus, nosso Salvador. Então que Deus dê a todos uma noite abençoada, uma madrugada abençoada, um sono reparador, que as mãos do Senhor estejam estendidas como bênção na nossa vida, na sua vida, na nossa família, na sua família, em nome do Senhor Jesus. Fique com Deus, tenha uma boa madrugada, em nome do Senhor Jesus.